Na pergunta número 2 é dada uma curva, que é esta que aqui está, é dado um ponto e é pedido para se encontrar qual é o ponto sobre a curva que que é o ponto mais próximo deste ponto dado. E depois de encontrar o ponto, calcular a distância entre eles os dois. Suponho que a curva que temos é esta, y igual a x quadrado, e que o ponto que temos é este, o ponto de abscissa 4 e de ordenada menos 1 meio. E nós queremos saber qual é o ponto sobre a nossa curva, um ponto sobre a nossa curva, aqui, por exemplo, vai estar alguns aqui, que seja o ponto que está o mais próximo possível deste. Tal que, se nós escolhermos outro ponto qualquer aqui sobre a curva, a distância dele relativamente ao nosso ponto dado seja maior do que esta. Ora, o que nós temos que fazer aqui é o seguinte, é encontrar uma expressão que nos dê a distância de um ponto genérico da nossa curva ao nosso ponto 4 menos 1 meio e depois que minimizar essa distância. Então vamos ver. Os pontos sobre a nossa curva, que forma é que eles têm? Eles são pontos desta forma, x quadrado. Qualquer ponto sobre a nossa curva, por exemplo, pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar em qualquer outro lado, não é? Dada a abscissa dele, x, a ordenada é dada por esta expressão, porque é isso que a fórmula que exprime a curva diz, não é? Para cada valor de x, o valor de y é o quadrado desse x. Como é que nós calculamos agora a distância entre dois pontos? Supondo que temos aqui o ponto de x quadrado e que temos aqui embaixo o ponto 4 menos 1 meio. A distância entre estes dois pontos calcula-se usando o teorema de Pitágoras. Porque nós podemos obter um triângulo retângulo aqui e se chamarmos à distância d o comprimento da linha com cor preta, então nós sabemos o quê? Por Pitágoras, d ao quadrado é igual ao quadrado da medida deste segmento e a medida deste segmento é a diferença entre os dois valores de x. Vamos, por exemplo, pôr x menos ou 4 menos x ao quadrado. Tanto faz pormos 4 menos x como x menos 4 porque o expoente 2 elimina essa diferença de sinal, mais o quadrado da medida deste segmento vertical, que é a diferença dos valores das ordenadas. Podemos, por exemplo, pôr x ao quadrado mais 1 meio, que vem ao quadrado, não é? Que é a diferença que é x quadrado menos 1 meio, que dá isto. E então temos aqui uma fórmula para a distância. E nós queremos achar qual o valor de x que faz com que a distância seja mínima. Observa que o valor de x vai nos dizer de imediato onde é que o ponto fica aqui no nosso gráfico. Portanto, por simplicidade, chamemos a nossa expressão d minúsculo. Espero que seja óbvio para ti que se arranjarmos um x que minimize d ao quadrado, esse x também minimiza d maiúsculo. Então, para encontrarmos mínimos, o que é que vamos fazer? Vamos encontrar os pontos críticos, vamos derivar a nossa função. A derivada desta primeira expressão, deste primeiro termo, é esta, que aqui está, porque é o expoente, vezes a derivada da base, que é menos 1, por causa dela está aqui este menos, vezes a própria base, mais a derivada do segundo termo, deste termo que aqui está,
que é 4x vezes x² mais 1 meio. Portanto, é o expoente, que é 2, vezes a derivada da base, que é 2x. 2 vezes 2x dá 4x, vezes, neste caso, a própria base. Fazendo as contas, obtemos para a derivada de d esta expressão que aqui está. E, portanto, nós temos aqui que calcular os zeros desta equação cúbica. Por acaso, por uma simples inspeção, tu podes observar que um desses zeros é x igual a 1, porque substituindo aqui o x por 1, obtemos para esta expressão 0. E é isto que a gente aqui diz: se o x for 1, então a linha vai ser 0. Quando temos um polinómio e uma dada raiz dele, neste caso 1, isso significa que o polinómio é divisível por x menos o valor que a nossa raiz tem. Portanto, neste caso, por x menos 1. Significa que, fazendo esta conta, eu vou aqui ter resto 0. Vamos então fazê-la. Fazendo a divisão deste polinómio por este, tal como poderás refrescar as tuas ideias sobre esta conta, sobre este cálculo em outros vídeos, o resultado vai ser este que aqui está. E o resto vai dar 0. E isso significa que este polinómio, o nosso d', é igual ao produto destes dois. E essa relação é a que está aqui indicada nesta expressão. Agora, é fácil ver que os zeros do nosso polinómio de grau 3 são 1 mais, eventualmente, os zeros que este polinómio de grau 2 tenha. Mas, se aplicares a fórmula resolvente aqui, vais ver que este polinómio que não tem zeros reais. E então, se nós quisermos que d' seja igual a 0, o único número real que faz isso acontecer é o x igual a 1. Este é o nosso ponto crítico. Para vermos qual é a natureza deste ponto crítico, para ver se é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, nós temos que ver qual é o sinal que d' tem à esquerda e à direita dele. Sabendo nós que entre cada dois pontos críticos o sinal da derivada mantém-se. Portanto, para vermos qual é o sinal da derivada para pontos menores do que x igual a 1, basta ver qual é o sinal dela para qualquer um desses pontos. Por exemplo, se escolhermos o ponto x0 e substituirmos aqui o x por 0, dá-nos menos 8. Portanto, a derivada tem sinal menos para valores de x menores do que 1 e para valores de x maiores do que 1. Se substituires, por exemplo, na tua expressão o valor 2, que é um valor maior do que 1, vais ver que a derivada é positiva. Portanto, como é que se comporta d? Decresce até este ponto e cresce a partir dele. Portanto, este é um ponto de mínimo. Este é o valor de x que nos garante a distância mínima entre um ponto sobre a nossa parábola e o ponto 4 menos 1 meio. Fica então imediato que o ponto que nós queremos é o ponto 1, 1, porque é o ponto que nós obtemos quando fazemos x igual a 1 na expressão da nossa curva. A distância mínima entre os dois pontos, então vamos lhe chamar d, é dada pela seguinte expressão. Obtemos, vamos à expressão para a distância, que é a raiz quadrada desta expressão que aqui está, e substituímos o x por 1, obtemos esta expressão que aqui está. Fazendo contas, isto dá a raiz de 45 sobre 4, que ainda pode ser escrita como raiz de 45 sobre 2. Este é então o valor da distância entre os dois pontos.